Conceitos gerais e domínios morfoclimáticos. O conceito de domínio morfoclimático, desenvolvido por Aziz Absaber, refere-se a unidades espaciais que integram aspectos de clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo. Cada domínio constitui uma área de dimensões subcontinentais onde predominam características físicas semelhantes. Existem 6 grandes domínios no Brasil: Amazônico, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Araucárias e Pradarias. As faixas de transição são zonas intermediárias localizadas entre os domínios, apresentando uma mistura de características vizinhas. Diferente do conceito de bioma, que foca na comunidade biológica, fauna e flora, o domínio morfoclimático enfatiza a interação dos elementos físicos e a paisagem resultante. O domínio amazônico é o maior do país e situa-se predominantemente na região norte. O domínio do Cerrado ocupa a porção central do Brasil. O domínio da Caatinga é exclusivo do Brasil e localiza-se no sertão nordestino. O domínio dos Mares de Morros estende-se pelo litoral, do nordeste ao sul do país. O domínio das Araucárias situa-se no Planalto Meridional, abrangendo estados do Sul e parte de São Paulo. O domínio das Pradarias, também chamado de Pampa, localiza-se no extremo sul do Rio Grande do Sul. As áreas centrais ou núcleos de cada domínio são chamadas de áreas core. A regionalização de Absaber foi elaborada originalmente entre as décadas de 1960 e 1970. A diversidade de paisagens brasileiras é influenciada pela posição latitudinal e pela dinâmica das massas de ar. Relevo do Brasil. O relevo é o conjunto de formas da crosta terrestre resultante de forças internas, endógenas, e externas, exógenas. O território brasileiro caracteriza-se por altitudes modestas, com cerca de 85% da área abaixo de 600 metros. O Brasil não possui formações de altas montanhas em seu território. A classificação de Haroldo de Azevedo, década de 1940, dividia o relevo em planaltos, acima de 200 metros, e planícies, abaixo de 200 metros. Aziz Absaber definiu planícies como áreas onde os processos de sedimentação superam os de erosão. Para Absaber, os planaltos são áreas irregulares onde os processos de erosão predominam sobre a sedimentação. A classificação de Jurandir Ross, 1989, utiliza dados do projeto Radam Brasil e identifica 28 unidades de relevo. As unidades de Ross são divididas em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Planaltos são superfícies elevadas e irregulares, delimitadas por escarpas e formadas por rochas resistentes. Depressões são áreas de relevo levemente aplanado e rebaixado em relação ao entorno. Planícies são áreas baixas e planas onde predominam os processos de deposição de sedimentos. Inselbergs são morros residuais isolados, muito comuns na paisagem do domínio da Caatinga. O relevo de meias laranjas ou mamelonar define a aparência do domínio dos Mares de Morros. Chapadas são formas de relevo com topo plano, comuns no Cerrado e em partes da Caatinga. Inselbergs resultam de processos naturais de erosão diferencial em terrenos cristalinos. O Planalto da Borborema atua como uma barreira orográfica que impede a chegada de umidade ao interior do Nordeste. O relevo amazônico é composto majoritariamente por terras baixas e grandes depressões. As coxilhas são colinas arredondadas típicas do domínio das pradarias. Climas e dinâmica atmosférica. O clima equatorial, predominante na Amazônia, é quente e superúmido, com chuvas abundantes o ano todo. A massa equatorial continental, MEC, é formada na Amazônia e leva a umidade para grande parte do Brasil no verão. O fenômeno da friagem ocorre na Amazônia quando a massa polar atlântica, MPA, atinge a região no inverno. O clima tropical sazonal do Cerrado possui 2 estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. Na Caatinga, o clima é semiárido, caracterizado por altas temperaturas e chuvas escassas e irregulares. A evapotranspiração potencial na Caatinga é superior à precipitação anual na maior parte do tempo.
O domínio dos mares de morros é influenciado pelo clima tropical úmido, com chuvas frequentes no litoral. O clima subtropical, presente no sul, possui chuvas bem distribuídas e grande amplitude térmica anual. Geadas são comuns no domínio das araucárias e das pradarias durante o inverno rigoroso. A Caatinga apresenta altos índices de radiação solar por estar próxima à linha do Equador. Mudanças climáticas no Cerrado já causaram um aumento na temperatura média de até 4 graus Celsius em certas regiões. A remoção da vegetação nativa no Cerrado reduziu a evapotranspiração potencial entre 39% e 44%. Vegetação e ecossistemas. A vegetação amazônica é higrófila, adaptada à umidade, e latifoliada, folhas largas. A mata de Igapó na Amazônia localiza-se em terrenos permanentemente alagados. A mata de várzea é inundada apenas em períodos de cheia dos rios. A mata de terra firme concentra as maiores árvores da Amazônia, como a castanheira. O cerrado é composto por arbustos de troncos retorcidos e cascas grossas para proteção contra o fogo e perda de água. A Caatinga possui vegetação caducifólia, caduca, que perde as folhas na seca para economizar água. Xerófitas são plantas da Caatinga adaptadas à aridez, como os cactos que armazenam água. A Mata Atlântica original nos mares de morros foi drasticamente reduzida pela urbanização e agricultura. A mata de araucária caracteriza-se pela presença do pinheiro do Paraná, uma conífera aciculifoliada. As pradarias são cobertas por vegetação herbácea e gramíneas, ideais para a pecuária. A resiliência é uma marca da Caatinga, que rebrota intensamente logo após as primeiras chuvas. O extrato arbóreo da Caatinga pode atingir de 8 a 12 metros de altura. Plantas rupícolas são espécies adaptadas a viver sobre afloramentos rochosos, comuns na Caatinga. Matas de galeria ou ciliares acompanham as margens dos rios em domínios como o cerrado e pradarias. A caducifolia é uma estratégia genética de resistência ao estresse hídrico. Hidrografia brasileira. Bacia hidrográfica é uma área com uma única confluência, exutório, das águas, separada por divisores de águas. Região hidrográfica é um espaço territorial que agrupa bacias com características naturais e socioeconômicas similares para a gestão. O Brasil possui 12 regiões hidrográficas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica em território brasileiro. O Cerrado é conhecido como a Caixa d'Água do Brasil, por abrigar nascentes de 8 das 12 bacias nacionais. Rios intermitentes ou temporários são comuns na Caatinga e secam durante a estiagem prolongada. O Rio São Francisco é o mais importante curso d'água perene da região semiárida. O Rio Parnaíba é o segundo maior rio perene do Nordeste. A rede hidrográfica do domínio dos mares de morros é abundante devido à alta pluviosidade tropical. O aquífero Guarani é uma das maiores reservas de água doce subterrânea e situa-se sob o domínio das pradarias e araucárias. O rio Amazonas possui nascentes nivais localizadas na Cordilheira dos Andes. Os rios das araucárias e pradarias pertencem majoritariamente à Bacia Platina, Paraná e Uruguai. O escoamento superficial na Caatinga é de apenas 9% do total de chuvas, dificultando a recarga de aquíferos. Solos do Brasil. Latossolos e argissolos são as classes predominantes, cobrindo cerca de 70% do território nacional. Latossolos são solos profundos, altamente intemperizados e geralmente ácidos. Argissolos apresentam um nítido aumento de argila em profundidade. A terra roxa é um solo extremamente fértil de origem vulcânica, basalto, típico do domínio das araucárias. O solo de Massapê é escuro e fértil, historicamente utilizado para o cultivo de cana-de-açúcar no litoral. Os solos da Caatinga são predominantemente rasos, pedregosos e ricos em minerais, mas pobres em matéria orgânica. Neossolos são solos jovens com pouco desenvolvimento pedogenético. Organossolos possuem altos teores de matéria orgânica e ocorrem em áreas de depressão.
A técnica da calagem é usada no cerrado para corrigir a acidez natural dos solos. Gleisolos são solos hidromórficos, formados sob condições de saturação permanente por água. Luvisolos são solos de alta fertilidade comum no semiárido nordestino. Chernossolos são solos escuros e muito férteis, com alta saturação por bases. Meio ambiente e impactos antrópicos. O Cerrado foi apontado como o bioma mais desmatado do Brasil em 2023. A lixiviação é um processo onde a água da chuva retira o humus e nutrientes do solo exposto. A Mata Atlântica resta hoje apenas cerca de 7% de sua extensão original. A zona costeira brasileira sofre com a erosão, intensificada pela urbanização desordenada. A intrusão salina contamina aquíferos de água doce quando o nível do mar sobe ou o bombeamento é excessivo. A acidificação dos oceanos, causada pelo aumento de CO2, prejudica a calcificação de corais e moluscos. Regiões da Caatinga estão vulneráveis ao processo de desertificação devido ao extrativismo insustentável. A recuperação de pastagens degradadas poderia reduzir a pressão sobre as áreas naturais do cerrado. Espécies invasoras, como o javali e gramíneas africanas, alteram o equilíbrio dos ecossistemas nativos. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é a principal fronteira agrícola atual e centro de grande desmatamento no cerrado. O Código Florestal exige a preservação de apenas 20% da vegetação nativa em propriedades privadas no cerrado. O cerrado é frequentemente tratado como um bioma de sacrifício, em comparação à Amazônia. O projeto Radam Brasil foi fundamental para o mapeamento e conhecimento do relevo e recursos naturais do país. A preservação das matas ciliares é vital para a proteção dos recursos hídricos na Caatinga e no Cerrado. O manejo sustentável é urgente para evitar que a restauração lenta da Caatinga leve à perda permanente de biodiversidade.